Bom dia, irmãos. Bom dia para todos vocês, todos nós que estamos juntos agora online, mas graças a Deus porque a gente tem a tecnologia para poder estarmos juntos e louvarmos o nosso Deus juntos. Junto com a gente também temos o Tuca aqui, nossa calopsita, que vocês podem estar ouvindo ela aí, cantando aí, ó, fazendo, gritando, Louvando. louvando a Deus também. E para começar esse momento de culto, a gente gostaria de convidar os irmãos e nos convidar também a reconhecermos a grandeza e a majestade do nosso Deus, o poder criador dele, através do hino Grandioso És Tu. O Felipe vai conduzir a gente nesse hino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, eu vejo além montanhas altaneiras, o teu poder, a glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu,
E a partir dessa canção a gente reconhece a grandeza de Deus, a majestade dele e, consequentemente, a nossa pequenez, a nossa condição de pecadores. E eu queria convidar a todos nós para, nesse momento, diante desse fato, colocar em oração os nossos pecados. Temos uma oração de confissão de pecados e vamos fazer isso de forma silenciosa, conseguindo estar realmente presente nesse momento de oração e de intimidade com Deus. Senhor Deus, a gente chega a Ti nesse momento para reconhecer a Tua grandiosidade e também a nossa pequenez. E também não só os tamanhos que são diferentes, mas a natureza, Pai. O Senhor é santo e nós somos pecadores. E o Senhor é amor. Nós temos, por causa da graça comum e por causa da Tua misericórdia, a capacidade de amar, mas não de forma plena, Pai. Só o Senhor é capaz de fazer o que o Senhor tem feito. O Senhor nos busca, nos tira da morte e nos faz merecedores do Teu amor, mas não por nós, sim pela Sua ação de Cristo Jesus, que veio até nós e nos resgatou, Pai. Então Te louvamos porque o Senhor também é um Deus que, além de todo poderoso, é um Deus amoroso e que nos resgata. Entregamos, Pai, esse momento de culto a Ti, para que a Tua palavra chegue aos nossos corações, que o Senhor esteja conduzindo a mensagem e que possamos cada vez mais estarmos íntimos do Senhor e que essa nossa condição, que ainda existe do pecado, ela possa cada vez mais ser menor e a gente se tornar mais parecidos contigo, Pai. Essa é a nossa oração e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que bênção sabermos que Deus ouve a nossa oração e responde às nossas orações. Isso é realmente graça dele para com as nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos para lermos juntos o texto que será projetado aqui embaixo, Jeremias 29, 12 e 13. Eu vou ler na NVI. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa é uma promessa que se cumpre todos os dias nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. E agora a gente gostaria de convidar os irmãos a cantarmos juntos o cântico Sonda-me, que nos convida realmente a sairmos de nós mesmos e sermos ponte, né? Sermos sondados por Deus e sermos usados na vida de outras pessoas, a partir do que Deus tem feito nas nossas vidas. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor,
acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu convido os irmãos a mais uma vez lermos da Palavra de Deus, e dessa vez leremos o livro de Salmos, o Salmo 19, dos versículos 11 até 14. E a gente vai fazer essa leitura na versão da Mensagem. A Palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido. Como vamos encontrar o caminho? Como saber que pisamos na bola? Limpa a tela, ó Deus, para que comecemos o dia do zero. Guarda-me dos pecados tolos, de pensar que posso assumir teu trabalho. Então, começarei o dia banhado de sol, com a sujeira do pecado removida. Essas são as palavras da minha boca, as quais vou degustando enquanto oro. Acolhe-as quando as deposito sobre o altar da manhã. Ó Deus, meu altar de pedra, ó Eterno, sacerdote do meu altar. Acho interessante essa versão da Mensagem, porque ele diz, guarda-me de pensar que posso assumir o teu trabalho. Esse é realmente um pecado que a gente se depara com ele várias vezes. Achar que a gente pode assumir o trabalho de Deus, de que o poder está em nós. Mas, como diz a palavra, é Deus que coloca em nós tanto o querer como o realizar. Então, que a gente possa estar atento a isso e com o coração disponível para estar sempre perto de Deus e sendo usado por Ele. E
Essa música que a gente vai cantar agora nos convida a isso. Ela chama Cuide. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, pro bem de todos e não só de um. Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor, nutrindo esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos pra cuidar um do outro a cada novo dia. Com amor, oh, oh, com amor, com amor, oh, oh, com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo a quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, oh, oh. De meu amor, oh, oh, oh. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo a quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, oh, oh. De meu amor. Oh, oh, oh. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de uns. De todos e não só de um. Bom dia, seja bem-vindo. É muito bom ter vocês aqui no nosso canal do YouTube nessa manhã para juntos celebrarmos e cultuarmos o nome do Senhor. Estamos com muita saudade de todos vocês, mas é uma alegria saber que mesmo distante nós podemos cultuar o Senhor, cantar, orar e refletirmos na sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe sua saúde, em nome de Jesus. Bem-vindo você que nos visita aqui no nosso canal também, seja a primeira vez ou a segunda vez, é uma alegria e um privilégio ter você conosco. Que Deus fale ao seu coração. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode se inscrever para receber notificações a respeito das nossas atividades disponibilizadas no YouTube. Tá joia? Nós queremos agora, antes de ouvir a mensagem, orar pelas nossas crianças, pelos nossos filhos. Então, aí no seu lugar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela nossa igreja, Deus, obrigado pela participação, mesmo que virtual, neste culto, um momento precioso para celebrarmos o Teu nome, para ouvirmos a Sua voz e sermos abençoados pela Sua palavra. Que o Senhor continue a cuidar das famílias da nossa igreja, que o Senhor continue a cercá-los com a Tua graça, protegê-los, ampará-los, em nome de Jesus. Também oro
pelos visitantes que estão com a gente aqui nessa manhã. Abençoe-os, Pai, sua família, seu coração, seus sonhos, planos, filhos, trabalho, que eles sejam abençoados pelo Senhor e que o Senhor fale ao coração deles nessa manhã. E eu também oro pelas nossas crianças. Senhor, obrigado pela vida delas. Continue cuidando delas, Pai amado, fortalecendo, protegendo, amparando, animando, Deus, e nos ajudando como pais a sermos instrumentos de bênção do Senhor na vida delas. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço por tudo, Pai. Amém e amém. Nós vivemos um momento único na nossa história e na nossa geração. Um momento que tem trazido consequências difíceis no que diz respeito à nossa saúde, à nossa proteção, às nossas finanças, aos nossos relacionamentos. Esse momento tem impactado a vida de muitas pessoas. Tem sido um tempo muito difícil para muitas pessoas, e daí a importância de refletirmos nessa nova série de mensagens, Reconstruir. Porque em momentos os quais nós nos encontramos em dificuldades, sem esperança, sem expectativa, sem conseguir visualizar o que será no amanhã, o estudo no livro de Neemias, as reflexões trazidas ali, podem nos ajudar a superar esse momento e a termos uma esperança de reconstrução, de mudança e de transformação para o nosso futuro. Nós iniciaremos essa série lendo e refletindo no primeiro capítulo de Neemias, que diz o seguinte, você pode acompanhar comigo a leitura aí na sua tela. Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti.
Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Se um produtor de cinema de Hollywood decidisse assumir a história de Neemias para produzir um filme a seu respeito, e o filme possivelmente começaria com uma cena caótica, né, com uma cidade escura, sem luz, uma cidade a qual os seus muros estavam derrubados, destruídos, as portas no chão, fogo por todo lado, pessoas famintas, pessoas procurando seus familiares porque não encontrava, e Anani aparecendo cansado, sobrecarregado, com um olhar abatido, chega diante do seu irmão Neemias, totalmente sem esperança, totalmente sem expectativa, contando com lágrima nos olhos o que o seu povo, o que os seus contemporâneos viviam. Quero situar vocês a respeito do contexto do que a gente acabou de ler. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo, Deus fez uma aliança com o povo, Deus deu a lei para que o povo obedecesse e prometeu abençoar o povo se esse povo obedecesse a lei. Mas o povo de Israel decidiu virar as costas para Deus e não foi obediente para com a lei, não dependeram e não confiaram no Senhor, o nosso Deus. E por isso, Deus permitiu que eles fossem exilados, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. A Babilônia invade o reino do sul, destrói a cidade e leva muitos cativos para a Babilônia. Principalmente as pessoas mais influentes, mais capazes, são levadas cativas. E os mais pobres, órfãos, desamparados, sem expressão na sociedade, ficaram em Jerusalém. Mas depois de um tempo, a Babilônia foi conquistada pelos persas, que permitem que o povo retorne para Jerusalém. Mas quando eles voltam para Jerusalém, eles veem a cidade em total ruína. As casas, o templo e os muros são destruídos, são jogados no chão. E talvez para a gente não tenha tanto significado saber que os muros estavam destruídos. Mas para a época, os muros de uma cidade eram algo extremamente importante, porque se uma cidade não tinha muros, ela não tinha segurança. Se uma cidade não tinha segurança, ela não tinha economia, porque as pessoas nem podiam plantar, porque a qualquer momento eles estavam muito vulneráveis a serem invadidos a qualquer instante. Então, a cidade estava vulnerável, sem defesa e passando um momento extremamente difícil e caótico. E é nesse contexto que nós temos a história de Neemias. Neemias, ele foi um judeu, nascido durante o exílio babilônico e persa. Ele foi copeiro do rei, isso quer dizer que ele tinha uma posição de muita influência, né?
porque o copeiro é aquele que antes do rei tomar um vinho, comer qualquer coisa, ele era quem escolhia e ele era quem bebia primeiro. Porque se alguém envenenasse qualquer tipo de bebida, o copeiro era quem morria e não o rei. Então, se Neemias ocupava essa posição, é porque o rei da Pérsia tinha muita confiança em Neemias. Então, Neemias era o braço direito do rei e tinha muita influência. Imagine hoje, os Estados Unidos se não a maior potência que nós temos. Neemias é como se fosse o braço direito do presidente dos Estados Unidos hoje. Isso dá para você ter uma ideia da influência que ele tinha e da confiança que o rei da Pérsia tinha sobre ele. Muitos ensinamentos nós podemos extrair do livro de Neemias, mas para iniciar essa mensagem, eu quero trazer 2 que diz respeito ao seguinte: mudanças que ninguém acredita são possíveis. Às vezes nós olhamos para a situação do Brasil, social, política, econômica. Às vezes nós olhamos para alguma situação nos nossos relacionamentos, seja com marido, com esposa, com filhos, situações pessoais de enfermidades, de dificuldades pessoais para lidar com algumas coisas. A gente olha para essas situações e pensa assim: é bem possível que isso seja mudado, é impossível que isso seja transformado, é impossível que isso possa ser reconstruído. Mas o livro de Neemias me mostra que mudanças que ninguém acredita são possíveis. Certamente Hanani chegou para contar a situação de Jerusalém para Neemias totalmente desacreditado, e ele não tinha ideia da mudança que Deus gostaria de realizar em Jerusalém, em meio à história do povo de Deus. E você também precisa crer que o Senhor pode operar mudanças na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, no nosso país, no mundo, que nós já perdemos a esperança e não sabemos como ela poderia ser realizada, mas o nosso Deus pode fazer mudanças. Tenha esperança, que ao longo do estudo das mensagens deste livro, o Senhor te encha de esperança, de expectativa, de crer que mudanças podem acontecer, e o Senhor gostaria de realizar transformações e mudanças no seu contexto e no nosso contexto. E um segundo ensinamento precioso deste livro é: Deus quer usar você para ser instrumento de transformação no contexto no qual você está inserido. Seja na sua família, na sua igreja, na nossa igreja, no seu trabalho, em Campinas, aonde você estiver agora no mundo, Deus pode e quer te usar para ser um instrumento de transformação na sua mão. Agora, o que nós precisamos então desenvolver para provar de mudança, de transformação e de reconstrução? Quero trazer alguns pontos aqui para vocês. E o primeiro ponto é: nós precisamos de informação, não estar alheio aos problemas que nos cercam. O versículo 2 diz o seguinte: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Neemias estava relativamente confortável na Pérsia, e quando seu irmão chega, diz o texto que ele procurou saber, ele pediu informações a respeito de Jerusalém e do seu povo. Ele faz perguntas. Ele gostaria de ter notícias a respeito do que estava acontecendo ali. E sabe, 2 problemas que eu enxergo nisso é o seguinte: ou nós não fazemos perguntas a respeito das pessoas, a respeito do mundo, nós não paramos para refletir sobre o que tem acontecido, ou nós não temos tempo para ouvir a resposta que a pessoa vai nos dar.
Sabe quando você encontra alguém que você pergunta para essa pessoa: oi, e aí, como que você está? Sabe qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa geralmente é de ouvir que essa pessoa responda o seguinte: ah, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, né? Tudo na mais santa paz. E aí se cumprimentam, segue a vida. Sabe por quê? Porque imagine se essa pessoa decide parar com você e falar o seguinte: olha, né, hoje eu estou num péssimo dia. Hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, hoje eu não estou bem. E essa pessoa começa a desabafar, começa a contar. O problema de fazer perguntas, problema entre aspas, é que não temos tempo para ouvir a resposta. Não temos disposição para ouvir a resposta. Até porque, quando nós escutamos, nós nos tornamos responsáveis a respeito daquilo. Porque é muito difícil ter consciência da dor que o outro está vivendo e não provar de mudança e de transformação, não nos envolver, saber que alguém está passando dificuldade, saber que alguém está passando por um momento difícil e simplesmente falar assim: ok, vai com Deus, Deus te abençoe. Não, isso vai demandar tempo, isso vai demandar reflexão, isso vai demandar ouvir, isso vai demandar atitude da nossa parte. Então, muitas vezes nós não nos informamos a respeito do que está acontecendo no mundo, na história, na nossa família. Às vezes os nossos cônjuges ou filhos que estão tão perto de nós, nós não queremos saber informações como eles estão, como está na escola, porque isso vai demandar tempo, porque isso vai demandar disposição, porque isso vai demandar atitude, dependendo do que a outra pessoa nos relatar. Mas se nós quisermos provar de mudanças e de transformações, nós precisamos nos informar a respeito do que está acontecendo na vida das pessoas e na história. Tem gente que tem medo de ir ao médico porque não quer ter uma possível informação de que está enfermo. Mas se quiser mudar, se quiser provar de transformação, se quiser provar de reconstrução, é preciso ter informação e disposição e atenção para fazer perguntas. Então percebam que o primeiro passo para a mudança é a informação. E o segundo passo é quando essa informação gera em nós compaixão. Quando Neemias ouve os relatos do seu irmão, Neemias senta e chora. Ele passa dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Guarde uma coisa: se você quiser provar de reconstrução e mudança e transformação, apenas a informação não vai mudar nada. Saber que alguma pessoa precisa de ajuda não vai mudar nada. Saber que a nossa nação precisa de ajuda, que a sua esposa, que seu filho, apenas a informação não vai mudar nada. Se isso não gerar compaixão dentro de mim e dentro de você. Mas qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você sentiu compaixão daquele que sofre? Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você orou com paixão? Jesus, quando olha para Jerusalém, e ele vê ela em ruínas, ele chora, porque ele diz que pareciam ovelhas sem pastor. Há algumas semanas nós vimos aquele relato trágico de George Floyd sendo assassinado por um policial americano. Olha, eu confesso para você que quando eu vi aquela cena, eu chorei. Porque eu sei que é apenas um retrato do que muitas outras pessoas sofrem no que diz respeito à discriminação racial e ao preconceito. Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Qual foi a última vez que você chorou
por alguma causa. Nessa semana eu estava conversando com um jovem e ele estava me contando que ele foi fazer uma visita num asilo certa vez. E ao ver aquelas pessoas ali abandonadas, muitas abandonadas pelos seus familiares, sozinhas, sem recursos, sem condição de ter uma vida, um final de vida mais digno. Esse jovem falou assim: Daniel, na hora eu não chorei porque eu segurei, mas eu passei horas chorando depois ao ver aquelas pessoas naquela situação. Compaixão. Sem compaixão não existe mudança. Sem compaixão não existe transformação. Nós ouvimos notícias a respeito da economia do país. Pessoas fechando seus negócios, pessoas perdendo seu emprego, pessoas que nós temos acompanhado o trabalho da diaconia e outros grupos que têm atuado na ação social junto de nós, que nos relatam famílias que, se não fosse aquela cesta básica que chegou naquele dia, não tinham o que comer. Meu irmão, minha irmã, isso precisa ser muito mais do que informação para a gente. Isso precisa gerar em nós compaixão. A gente precisa chorar diante de Deus por essas pessoas. A gente precisa chorar diante de Deus pela fome, pela injustiça, pelo preconceito, pela pobreza, sabe, pelas pessoas enfermas, sabe, pelas pessoas que estão sendo sepultadas e as suas famílias não podem dar um sepultamento digno para elas. Isso tem que ser muito mais do que informação que a gente vê nos noticiários ou lê nos grupos do WhatsApp ou Instagram. Isso precisa gerar compaixão dentro de nós, mas às vezes o nosso coração está tão endurecido que nós não temos sensibilidade nem para ouvir e muito menos para nos compadecer e chorar com essas pessoas e por essas pessoas. Nós não provaremos de mudança, de transformação e de reconstrução se nós não aprendermos a chorar com os que choram e a ter compaixão pelas pessoas. Nós deveríamos chorar mais e questionar menos. Compaixão nos leva a mover por aqueles que precisam. E isso levou Neemias então a orar. E Neemias ora. Quando ele ouve essas coisas, ele senta, chora e passa dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias teve um encontro com Deus, ele viu Deus, ele orou ao Senhor, e isso é fundamental para qualquer tipo de mudança. Quando a gente fala sobre reconstruir algo, fazer uma reforma, quando a gente vê alguém que precisa de ajuda, a nossa tendência inicial é: ok, então vamos pegar o tijolo, vamos começar a fazer um muro aqui. A gente é muito prático, mas o que Neemias faz é, ele ora, porque ele sabe que a fonte inicial de qualquer mudança e transformação é o Senhor, é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Ter encontro com Deus é fundamental para mudanças. Se queremos fazer do mundo um lugar melhor, nós precisamos orar pelo mundo. Se queremos fazer do nosso casamento um casamento melhor, nós devemos orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos. E aqui Neemias ora, e ele ora, a impressão que nós temos é, Neemias ele orou um dia, e aí ele já começou a planejar, executar, porque Neemias é um livro que é muito usado para falar acerca de liderança, que ele teve a iniciativa, que ele planejou, que ele foi lá, ele fez, aconteceu, realizou. Mas de acordo com a cronologia bíblica do primeiro capítulo, os meses que são citados ali, Neemias ora aproximadamente 4 meses. E eu acredito que nesse tempo de 4 meses ele ora e ele planeja também as suas próximas ações. Mas a ênfase que o texto dá é: Neemias ora, chora e lamenta diante de Deus por 4 meses em oração, sem desistir. E quando nós oramos, nós somos transformados.
E aí eu quero te dizer uma coisa, às vezes nós queremos ver a transformação sempre do outro, porque o outro sempre está mais errado do que a gente. Mas se você quiser ver uma transformação no mundo, na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho, Deus quer transformar a sua vida primeiro, e a sua vida começará a ser transformada pelo seu tempo de oração e de quebrantamento diante do Senhor. Se você quer fazer do mundo, da cidade, da família um lugar melhor, olhe para si mesmo e perceba que você precisa ser o primeiro a ser mudado, reconstruído e transformado. E isso vai acontecer através da sua vida e do seu relacionamento de oração. Você tem orado por você? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado com paixão e compaixão pelos nossos governantes? Você tem orado por aqueles que estão enfermos, pela saúde no nosso mundo? Desde o início da pandemia, nós oramos em casa com as crianças para que Deus acabe com o coronavírus. E desde o início, Gabriel, ele orava na contramão, porque ele falava assim: não, pai, eu não quero que acabe o coronavírus. Mas ele não queria que acabasse o coronavírus, porque ele tinha uma vontade pessoal e particular dele, que ele não queria voltar para a escola. Para ele estava muito confortável estar em casa com a gente, fazendo as suas aulas em casa e não precisar ir para a escola. E por isso ele sempre rebatia a nossa oração: não, papai do céu, não acabe com o coronavírus. Mas aproximadamente 20 dias, 30 dias, o coração dele mudou. A disposição dele mudou. E hoje a oração dele faz coro com a nossa. E ele já passa a orar: papai do céu, acabe com o coronavírus. Você tem orado por isso? Às vezes você não tem orado por isso porque a sua vida não foi tão afetada como foi para muitas pessoas. Talvez porque você não teve nessa perda no seu rendimento financeiro, ou você não perdeu ninguém da sua família. Espero que não perca, mas porque não mexeu com você, às vezes você não se compadece dos demais. Mas Neemias, ele ora pela situação de Jerusalém. Ele nem estava lá, mas ele ora, ele se compadece, ele chora diante de Deus. E essa oração muda o coração dele. Agora, como Neemias ora? Eu quero destacar apenas 2 pontos da oração de Neemias. Primeiro, Neemias ora a respeito da grandeza de Deus, declarando sobre quem Deus é. E isso é o que nos transforma, gente. A glória e o peso da glória de Deus. Ele ora assim: Senhor, Deus dos céus. Isso quer dizer o maior de todos, o que está acima de todos os outros deuses. Ele estava no Império Persa. Era um império idólatra, cheio de deuses, mas ele está dizendo o seguinte: independente de onde eu esteja, o Senhor é o meu Deus, acima de todos os outros deuses. O Senhor é o único Senhor, o Senhor é o único Deus, é o único que é digno de adoração e é o único que pode mudar e transformar a realidade da nossa nação. O Senhor é um Deus grande. O Senhor é um Deus temível, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus misericordioso. Ele começa a orar a respeito dos atributos maravilhosos e poderosos de Deus. Ele sabia o quão grande, o quão poderoso Deus é, e a sua oração começava dessa maneira. E perceba as nossas orações, geralmente as nossas orações começam com pedidos. A gente já quer pedir para o Senhor, sem ao menos reconhecer e relembrar quem Deus é. E eu não estou dizendo que nós não podemos fazer pedidos pelo Senhor. É claro que podemos e devemos. Ele, como nosso bom Pai, quer que façamos pedidos a Ele. Mas nós precisamos aprender a adorar o Senhor, reconhecer quem é o Senhor, porque quando nós adoramos o Senhor,
isso vai mudar a disposição do nosso coração. E os nossos problemas, por maiores que sejam, se tornarão pequenos diante da maravilhosa graça e do poder maravilhoso de Jesus. Como meu próprio Gabriel sempre diz quando a gente lê nas histórias bíblicas. Eu sempre tento fazer perguntas para ele e para a Sofia a respeito das histórias que a gente lê. E aí teve determinada vez que eu perguntei o seguinte: por que Deus alimentou aquela multidão de 5.000 pessoas com 5 pães e com 2 peixes? Sabe o que eles me responderam? Os dois? Porque Deus tem poder. É saber quem Deus é. E por isso nós precisamos aprender a orar, ao invés de colocar as nossas necessidades em primeiro lugar, ao invés de colocar os nossos sentimentos em primeiro lugar, nós precisamos orar tendo em vista a grandeza de Deus, porque isso vai trazer ordem para a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer da grandeza dele. Jesus orou dessa maneira: o Pai nosso que estás nos céus, santificado, grande, poderoso é o seu nome. Se eu faço isso, os meus problemas se tornarão pequenos diante da grandeza e do poder de nosso Deus. Lembrar quem o Senhor é, Ele é maior do que tudo. Isso vai te dar esperança, isso vai me dar esperança. Experimente fazer isso no seu período de oração. Quando você se retirar para orar, comece glorificando o nome do Senhor. Comece relembrando os grandes feitos de Deus. Comece relembrando quem o Senhor é, a fidelidade, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Mas mais, ele ora pedindo perdão a Deus. E é uma oração de lamento também. Então nós vemos uma oração de gratidão, de glorificar o nome de Deus, misturada com um lamento, e depois temos ainda pedidos na oração dele. Mas ele pede perdão, olha só: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Uma das características da oração de lamento, de confissão, é quando nós reconhecemos que Deus não tem culpa de nada que está acontecendo conosco. Quando nós reconhecemos que nós somos os culpados pelas tragédias e pelas dificuldades que acontecem com a gente. E por isso nós não vamos à presença de Deus altivos e com o nariz em pé, mas nós vamos humilde, de cabeça baixa, entendendo que se tem algo de errado e de ruim acontecendo com a gente, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E por isso a gente pede perdão e a gente pede misericórdia e busca arrependimento diante do Senhor. Quando a nação de Israel, o reino do norte, o reino do sul, foram exilados, Neemias nem era vivo, possivelmente. E como que ele diz que o problema também é dele? Porque ele entende que a culpa do exílio, preste atenção nisso, a culpa do povo ter sido exilado não é porque os assírios eram maldosos, eram cruéis e eram mais poderosos do que eles. A culpa deles serem exilados, deles terem sofrido tudo que eles sofreram, não é porque a Babilônia foi cruel demais e fez essa atrocidade, essa maldade com eles. Aqui, Neemias, quando ele ora pedindo perdão pelos pecados seu e do povo, ele entende que a culpa deles terem sofrido tudo aquilo era do pecado.
O pecado que é a nossa rebeldia para com Deus. O pecado que nos afasta da presença do Senhor. O pecado que nos faz desfrutar da consequência do pecado, que é a morte, que é a tristeza, que é a separação, que é o divórcio, que é a enfermidade, que é tudo de ruim que possa existir nesse mundo como consequência do pecado e da nossa rebeldia para com o Senhor. A culpa então não é da Babilônia, a culpa não é de Nabucodonosor, a culpa não é de Dario, a culpa é do pecado, a culpa é nossa, Senhor, o pecado que habita em nós. Por isso, tem misericórdia de nós. A culpa da pobreza não é dos governantes, a culpa do Covid não é da China, não é de ninguém. A culpa dos nossos problemas pessoais, das nossas enfermidades, das crises que a gente vive, é culpa do pecado. Por isso que a gente tem que parar de ficar culpando Deus e todo mundo e reconhecer que a origem do mal e a origem das desgraças, literalmente, e dos caos que vivemos, pessoais na sociedade, tem a sua origem numa escolha errada que a humanidade fez para com Deus. E por isso, a primeira coisa que nós precisamos não é pedir ao Senhor: Senhor, então me dê recurso para reconstruir o muro, Senhor, me dê recurso para sobreviver, Senhor, me dê isso ou aquilo, mas é: Senhor, o que eu mais preciso é de arrependimento, é de perdão de pecados. Nos perdoe, Pai. Tem misericórdia de nós. Porque quando a gente vê a grandeza de Deus, a gente ora a grandeza de Deus, isso nos leva a reconhecer o quão pequeno e frágil nós somos e pecadores nós somos. Perdão e misericórdia, se declarar culpado e reconhecer que o problema principal da humanidade é o pecado que habita dentro de nós. Aí ele poderia ter culpado todos, mas ele reconhece que ele e o povo tem pecado contra Deus. Qual foi a última vez que você orou diante do Senhor pedindo perdão pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você orou diante do Senhor pedindo perdão pelos pecados da sua família, seus filhos? Jó fazia isso, sem saber qual era o pecado dos filhos, mas Senhor, tem misericórdia de nós, porque ele sabia que é tão grave, é tão cruel o pecado que habita em nós, que ele já pedia perdão por antecipação para os filhos. Senhor, perdoe os meus filhos. Qual foi a última vez que pedimos perdão pelos pecados da nossa nação, do nosso país? Se nós quisermos desfrutar de transformação, de reconstrução pessoal, social, relacional, a gente precisa aprender a chorar diante de Deus pelos nossos pecados e a pedir misericórdia do Senhor. Agora o último ponto é versículo 11, quando Neemias diz: eu era copeiro diante do rei. E para mim esse versículo está muito estratégico aqui. Ele poderia estar no início, mas ele está no final do primeiro capítulo. Ele poderia abrir o livro de Neemias fazendo uma autobiografia a respeito dele, se apresentando, dizendo: eu, Neemias, filho de fulano de tal, copeiro e tal, tal. Não, mas ele deixa para fazer na transição do primeiro capítulo para o segundo. No segundo capítulo, nós veremos semana que vem, Neemias colocando em prática o seu plano para ser um instrumento de reconstrução de Jerusalém. Mas aqui ele se coloca no meio. Por quê? Porque Neemias estava numa posição muito confortável. Já falei um pouco sobre isso. Neemias, ele era alto funcionário público do rei da Pérsia, na época a maior nação que existia. Neemias, ele não precisava sujar suas mãos. Neemias não precisava se preocupar com as pessoas. Neemias não precisava se mobilizar para isso. Ele ganhava bem, ele estava em segurança, ele tinha proteção.
Por que Neemias faz isso? E isso mostra para mim que diante de situações caóticas, diante de situações as quais é necessário reconstrução e transformação, Deus quer levantar homens e mulheres como Neemias, eu e você, que entendemos aquilo que Jesus fez por nós para sermos instrumentos de transformação na nossa sociedade. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e achar que o que acontece lá fora não está relacionado comigo. Nós precisamos nos envolver sabendo que a luta deles também deve ser a nossa luta como cristãos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos estar envolvidos nisso. Como eu disse, ver George Floyd morrer precisa me comover. Eu preciso orar por isso. Eu preciso me envolver de alguma maneira nisso. Ver pessoas famintas, ver pessoas sofrendo, ver pessoas sem ter o que comer, isso não é problema deles. Como se eu estivesse no meu reinado sem me envolver com isso. Não. Tem pessoas que estão com os muros derrubados, tem pessoas que estão vulneráveis, desprotegidas, e isso é problema meu também. E é por isso que Neemias deixa muito claro na transição entre o primeiro e o segundo capítulo. Eu tenho uma vida confortável, eu estou numa posição confortável, eu tenho influência diante do maior governador do mundo. Como copeiro do rei, eu orei, eu lamentei, eu chorei e eu me dispus a ser um instrumento de reconstrução para esse mundo caído, porque o problema daqueles que estão em Jerusalém são meus problemas também. Porque eles são a imagem e semelhança do Senhor, porque eles são meus irmãos e eu também tenho responsabilidade para com eles. Eu não posso me silenciar, eu não posso fingir que não é comigo. Eu preciso chorar, lamentar, me comover, pedir perdão por eles e agir. Sair da minha zona de conforto, entender que esse problema também é meu. Se Deus está falando com você nessa manhã, considere dar passos e fazer algo. Então se lembre, situações que parecem sem solução, como os muros daquela cidade. O livro de Neemias vem nos mostrar que existe solução e Deus pode reconstruir e fazer novas todas as coisas. Então creia, tenha esperança. Mas saiba também que Deus quer que eu e você saiamos da nossa zona de conforto, porque o problema deles são também os nossos problemas e nós precisamos nos informar, nós precisamos chorar, nós precisamos lamentar, nós precisamos orar e nós precisamos nos envolver de alguma maneira. E lembrem-se que Neemias é apenas um tipo e uma maquete, um exemplo da grande história de salvação de Deus para com o mundo. Jesus é aquele que veio de fato para reconstruir e fazer novas todas as coisas. Jesus morreu, viveu, sofreu e morreu para te dar uma nova chance, para me dar uma nova chance e para prometer uma nova Jerusalém totalmente restaurada e reconstruída, um reino de paz, de alegria, de amor e de esperança, que só é possível porque Jesus não apenas se arriscou como Neemias se arriscou, mas Jesus se entregou por completo para que nós desfrutemos dessa nova realidade, dessa nova Jerusalém de paz, de reconstrução, de mudança eterna e de transformação. Jesus não veio restaurar apenas uma cidade, mas Ele veio restaurar as nossas vidas e toda a humanidade e toda a história. Se renda ao amor de Jesus em esperança. Mesmo que a situação hoje esteja extremamente difícil e talvez esteja para você mesmo, não se esqueça que Jesus é o nosso Redentor e Salvador. E Ele nos prometeu, e Ele é fiel,
restaurar todas as coisas e reconstruir a história. Então, não ouça informações apenas como uma mera diversão, de maneira descompromissada. Busque se informar. Busque ouvir. Faça perguntas para o seu filho. Faça perguntas para sua esposa, para o seu marido. Faça pergunta para os seus amigos. Faça pergunta para a sua igreja, para a sua cidade, para o mundo. E tenha disposição de ouvir. E tenha disposição de ter um descontentamento santo. Que isso não permita você continuar o mesmo. Que isso leve você a ter compaixão, a sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e chorar por essas pessoas, por essa realidade, pelo nosso mundo. Que isso leve você a orar reconhecendo que apesar de tudo isso, Deus é grande e poderoso. Isso vai mudar seu coração. Que isso te dê disposição de reconhecer a sua pequenez, o seu pecado, o nosso pecado diante do Senhor. E que isso nos dê também disposição de sairmos da nossa zona de conforto, como se o problema dele não fosse o meu, e me envolver como um instrumento de salvação, transformação, mudança e reconstrução na cidade. Deus quer e almeja mudar a sua vida, o seu casamento, a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo, pela graça e misericórdia dele. Eu quero orar por você nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós vivemos um momento extremamente difícil no mundo, que tem trazido sofrimento e dor para muitas pessoas. E paralelamente a isso, nós vivemos também momentos difíceis mais próximos da gente, mais íntimos. Seja ela, Pai, de enfermidade de algum familiar, seja ela, Pai, dificuldade nos relacionamentos dentro de casa, seja essa dificuldade uma dificuldade financeira, Pai, de relacionamento. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê esperança de, ao olhar para essas situações que aos nossos olhos parecem insolúveis, nós sabermos que o Senhor é o Criador, o Deus que está acima de todas as coisas, poderoso, fiel, misericordioso, que pode transformar a nossa realidade. E eu te peço, transforme a nossa realidade, Pai, em nome de Jesus. Dê esperança aos corações desanimados nessa manhã, que eles vislumbrem alegria e esperança em Ti, expectativa de mudança, de crescimento, de melhoria, de reconstrução no Senhor. Nos ajude, Pai, a buscarmos o Senhor nesse sentido. E também eu te peço que o Senhor nos use como discípulos, como igreja do Senhor, a sermos instrumentos de transformação e reconstrução na história. Nos dê sensibilidade, nos dê quebrantamento, nos dê compaixão pelas pessoas, nos dê disposição para orar e para agir por elas e por aqueles que precisam. Que a luta delas, que a necessidade delas, que a dor, que a lágrima delas seja nossa também. E obrigado, porque em Jesus nós temos o maior exemplo disso. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar, para nos restaurar e para transformar não apenas a nossa vida, mas toda a história. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou,
Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sei quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sei quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sei quem dizes que eu sou. Eu sei quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Se eu sou. Se eu sou. E agora, meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a presença eterna, animadora, consoladora do Santo Espírito, seja sobre nós hoje e até o glorioso dia que viveremos eternamente contigo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo e uma ótima semana, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. A gravata é um efeito pós-casamento do Gabriel. Não é comum e não se preocupem, porque não deve ser comum. Mas após esse tempo litúrgico, esse tempo de mensagem, nós gostaríamos, antes de você interromper a sua transmissão, de passar alguns rápidos avisos sobre a igreja. Agora sim, então nossos próximos eventos, antes de falar dos próximos eventos, a nossa gratidão a você que tem nos acompanhado, que apesar de talvez não ser membro da nossa igreja, tem participado ativamente das nossas transmissões. Que Deus o abençoe, que você tenha uma vida abençoada e, na medida do possível, nos sentiríamos muito felizes se você estivesse participando de outras atividades, dando possibilidades para que nós possamos conhecê-lo melhor. Algumas atividades que a igreja tem tido em tempos de quarentena, os nossos cultos, aconselhamentos pastorais, material para as crianças, escola bíblica, os nossos pequenos grupos durante a semana, a junta diaconal que tem atuado de maneira efetiva em meio à crise, e o telefone da nossa secretaria, que tem sido um local de apoio, um local de incentivo e um local de informação.
Inicialmente lembrando, tanto eu, pastor Jonatas, como o pastor Daniel, que acabou de pregar, teremos toda a alegria em poder atendê-lo, em poder conversar com você, em poder ajudá-lo no seu problema específico. Aí estão os nossos telefones, ou se você quiser, ligue para a secretaria e o Wagner, que tem nos ajudado, poderá direcionar você a um dos dois pastores para que nós possamos agendar um tempo para conversar com você. Nós temos os pequenos grupos que funcionam durante a semana, é o local onde o pessoal tem comunhão, compartilha pedidos, ora, estuda com profundidade a palavra de Deus. Nós temos 2 grupos na terça-feira, que é o grupo que estuda o livro de Daniel e o outro grupo que estuda o livro de Jeremias. Na quarta-feira, o grupo que estuda o livro de Hebreus. E na sexta-feira, o grupo voltou, pela informação, a estudar Martin Lloyd-Jones em seus escritos sobre santificação. Pastor, como eu fico sabendo do link para poder participar? Ligue para a secretaria da igreja e peça o link ou para um dos pastores e nós estaremos mandando o link para você poder participar. Nós temos amanhã a nossa penúltima aula, hoje a nossa penúltima aula sobre o livro de Tiago, sobre o tema Conselhos em Tempo de Crise. Aqui está o link para você acessar e poder participar. No domingo que vem a gente termina a exposição do livro de Tiago e aí a gente vai estar conversando com vocês sobre o novo tema que nós estaremos trazendo no nosso tempo de escola bíblica dominical. Hoje a turma do Barão vai estar numa sala no chat, certamente vai ser colocado no link da igreja, no zap da igreja, o link de funcionamento. Se você não faz parte do cadastro de zap da igreja, entre em contato com um dos pastores ou com o Wagner e a gente vai estar divulgando em qual link a turma vai estar participando. Tem sido um momento edificante, um tempo precioso. Convocamos você a participar da gente desse momento. Aviso sobre a nossa junta diaconal, para aqueles que não fazem parte da nossa igreja. Junta diaconal é o grupo de homens com apoio de jovens e mulheres na ação social da igreja. Então, nós estamos fazendo distribuição de alimentos, ajuda aos necessitados, as pessoas que querem contribuir com a igreja e não têm condições de ir numa agência bancária para fazer a contribuição. Os diáconos agendam um tempo, vai buscar, deposita e manda o link do depósito. E já que começamos o mês de julho, alguns informativos, algumas informações do que nós fizemos de março até junho na distribuição de alimentos. Nós distribuímos 230 cestas básicas, 32 cobertores, cerca de 350 litros de leite e 22 quilos de carne. A gente distribuiu também roupas, que aí a gente não tem o controle de o quanto distribuímos de calçados, mas a gente tem feito isso. Ontem recebemos o contato de alguém falando: olha, eu deixei uma cesta de roupa para criança na secretaria. Um diácono imediatamente já interagiu, dizendo o seguinte: já tem quem está precisando, pode deixar que eu vou levar. Então, tem sido algo dinâmico e aí eu quero agradecer a igreja que tem contribuído financeiramente com alimentos, com roupas, com cobertores. Agradecer a junta diaconal que tem trabalhado de maneira efetiva na distribuição dessas coisas. Agradecer aos voluntários, especialmente ao Wagner,
que é o secretário da igreja, que tem trabalhado muitas vezes fora do expediente como voluntário para atender essas pessoas, e todas as pessoas que têm ajudado, entre elas o Matheus Bertini, que durante essa semana esteve 2 dias na igreja para distribuição de cestas básicas. Pastor, como eu posso contribuir? Existe a conta da igreja e tem o telefone aí embaixo, que é o telefone do secretário Wagner. Entre em contato, ele te manda os dados da conta. A gente gostaria que, ao fazer isso, se você contribuir ou para a campanha de alimentos ou para a campanha de cobertores, você mandasse a informação para que esse dinheiro fosse direcionado para a campanha, porque se você não avisa, ele entra como contribuição da igreja e é lógico que vai ser muito bem utilizado, mas não diretamente para o fim específico que você gostaria que fosse. Nós temos aí a campanha do agasalho, aí eu gostaria de dar um desafio. Nós entramos em contato com uma atacadista de entrega de cobertores, com o que vai fazer com que os cobertores sejam pagos por um preço muito mais acessível que o mercado. Mas nós precisamos de uma quantidade específica para comprar o mínimo necessário, que é 50 cobertores. A gente já tem, com as doações que foram feitas e já foram comprados cobertores, a gente já tem uma quantia, deve estar faltando cerca de R$200 para que nós consigamos comprar 50 cobertores. Então, faça a sua contribuição, telefone da secretaria aí, a gente aguarda ansiosamente para ter a verba necessária para a gente poder comprar e abençoar a vida de famílias. Essa semana já fez um frio maior, eu vi os diáconos comentando, olha, tem ainda cobertor? E a resposta foi não, o que tinha foi distribuído e a gente está aguardando a sua contribuição para que nós possamos comprar mais 50 cobertores e atender as pessoas que têm passado frio ou que vão passar frio sem a sua intervenção nesse inverno. A gente tem um tempo depois dos avisos, que é um tempo de comunhão, onde a gente aparece, onde a gente se vê, onde a gente manda um beijo, manda um abraço, onde a gente conversa rapidamente com as pessoas. Você está convidado, o link está embaixo, acesse acabando essa transmissão para poder participar com a gente. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar sobre a sua vida e o seu coração. Deus abençoe. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de uns. Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos para cuidar bem do outro a cada novo dia com amor. Com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem do amigo, cuide
amor, seja compassivo. Não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo. Cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo. Não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 cuide bem, cuide bem. Cuide bem de quem você quer bem. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um.